Irmãos, que Deus esteja abençoando a tarde de cada um, operando maravilhosamente. Nós temos a alegria de estar expressando aqui com fôlego de vida que o nosso Deus, Ele deu para cada um de nós. Então, tem sido bênção, né? A nossa estada na presença do Senhor. E eu quero, Pastor Carlos, né, te convidar para a leitura bíblica, né, dominical. Mas antes eu quero fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma teu povo nas tuas mãos, opera, Senhor, sobre cada um deles, ministra com teu poder, com a tua unção, que nós venhamos aprender de ti. Sara-nos, ó Pai, nos traz, Senhor Deus, para perto do Senhor, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Oh Deus, Cris Portela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós estamos aí na segunda lição do quarto bimestre, lição 2. Hoje é dia 13 de outubro de 2024. As promessas de Deus para Israel. O texto áureo vai dizer assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Verdade prática vai dizer assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa remanescente e fiel. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. É bom tê-lo aí conosco, é bom ver que o Senhor está presente, né, em todos os grupos, em todos os trabalhos, né, dos nossos pastores da aliança. Então, seja bem-vindo. Deus esteja te cumprindo de bênção, não somente a ti, mas toda a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar contigo nessa oportunidade. Amém? Então quero estar lendo a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, e também Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e as tuas, aleluia, e tu serás uma bênção, melhor dizendo, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção, né? Romanos capítulo 9, do versículo de 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tanto, aleluia, voltando aqui, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos à introdução de tudo aquilo que Deus tem para conosco nesta tarde. Amém. Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos do advento do Senhor Jesus Cristo. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe, aleluia, promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Amém? Glórias a Deus. Nesta chamada está implícita as promessas
para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Davi, confirmadas com o advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras nações. Aleluia. A nação de Israel, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus revelou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glórias a Deus. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Nenhuma nação teria dúvida de que Deus era, aleluia. Oh Deus, deixa eu desligar aqui. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebraica comprovava que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que os auxiliassem, Abraão, e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria a Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Capítulo 24, versículo 9. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz a respeito ao advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações da terra. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 1. A descendência de Abraão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante, auxílio teológico, promessa. A mensagem central do Novo Testamento
é que as promessas de Deus no Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As numerosas fórmulas de citação de Mateus são evidências desse tema. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 28, Jesus pronuncia um cumprimento da promessa de Isaías sobre o ministério do Messias. Isaías capítulo 61, do versículo de 1 a 3. Na sua própria vida, o livro de Atos declara especificamente que o sofrimento e ressurreição de Jesus Cristo e a sua vinda, aleluia, do Espírito Santo são cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 29 ao 31, 13, 24, melhor dizendo, 13, 32 ao 34, a identidade de Jesus Cristo como descendente de Davi. Atos capítulo 13, versículo 23, e como profeta semelhante a Moisés. Atos capítulo 3, 21, 23, Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 15 ao 18, também é considerado o cumprimento do Antigo Testamento. A visão de Paulo sobre as promessas de Deus está resumida nessa declaração: porque todos quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. De acordo com Romanos capítulo 1, 2 e 3, Paulo considera o Evangelho como uma mensagem de Deus antes havia prometido pelos profetas nas suas sagradas escrituras acerca do Filho. Romanos capítulo 4, versículo Romanos capítulo 4, somente descreve a fé de Abraão em termos da sua confiança nas promessas de Deus, o que leva à sua justiça. Apresenta-o também como o nosso modelo de fé nas promessas de Deus. A formosa expressão segundo as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4 é, em certo sentido, entendido por Paulo como o cumprimento da promessa de Deus a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus, aleluia, prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno em Jesus Cristo na sua segunda volta, na sua volta gloriosa. Outras promessas a Israel: a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 4 a 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. A promessa de um filho, Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para seu filho, aleluia, de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela no tempo próprio. Ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, conforme está em Gênesis capítulo 25, versículo 24 e 26. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria
aquelas terras. Gênesis capítulo 26, versículo 3 e 4. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Gênesis capítulo 27, versículo 30 e 34. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Gênesis capítulo 28, versículo 1 e 2, 29 e 28. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Léia e teve 6 filhos com ela. Gênesis capítulo 29, versículo 21 ao 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva de Léia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Gênesis capítulo 29, 32 ao 35, 30, do 1 ao 26. E teve mais uma filha com Lia, Diná. Gênesis capítulo 30, 20 e 21. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir a Israel e a humildade. Por isso o Senhor Jesus Cristo é chamado Filho de Davi. Lucas capítulo 18, versículo 37 ao versículo 40. O Emanuel, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome, Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Está em Mateus capítulo 1, versículo 23, Isaías capítulo 7, versículo 14. Sinopse 2. As promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir a Israel e a humanidade dos seus pecados. Auxílio teológico. Os filhos de Deus pela fé. Gênesis capítulo, ou melhor dizendo, Gálatas capítulo 3, versículo 24, 4, 7. Se todos os crentes estão tornando semelhantes a Cristo, se todos os crentes professaram a fé e se uniram ao corpo de Cristo, então essa união deixa de lado todas as outras diferenças superficiais. Embora seja verdade que no corpo de Cristo, judeus, gentios, escravos, livres, homens e mulheres, ainda conservam as suas identidades individuais, Paulo exalta a sua unidade. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Todos os rótulos tornam-se secundários entre aqueles que têm a Jesus em comum. Torna-se filho de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. E torna-se um em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Significa que aqueles que são de Cristo são descendência de Abraão. Os judeus acreditavam que eram automaticamente o povo de Deus, porque eram descendentes de Abraão. Paulo conclui que os filhos espirituais de Abraão não eram os judeus, nem aqueles que tinham sido circuncidados. Os filhos de Abraão são aqueles que respondem a Deus com fé, como Abraão tinha feito. A única diferença é que a nossa resposta deve ser a Cristo como Salvador. Como nós respondemos positivamente, nós somos herdeiros. Em outras palavras, todas as promessas de Deus fez a Abraão pertencem a nós, respondendo a Cristo com fé. Nós seguimos o antigo caminho de Abraão, um dos primeiros justificados pela fé. Ele confiou em Deus e nós também, mas a nós acrescentada a oportunidade de valorizar o preço que Cristo teve que pagar para assegurar a nossa participação na promessa. Amém? Glórias a Deus. Elias Santos, seja bem-vindo.
Genilta também Souza, Deus te abençoe, Deus te proteja, sejam bem-vindos, meus amados irmãos. 3. A promessa de salvação para Israel, a queda de Israel. No Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas capítulo 21, versículo 24. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje como as promessas de Deus para Israel. Podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Messias verdadeiro. Romanos capítulo 9, versículo 30 a 31. 11, aleluia, melhor dizendo, 11, 15. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Se os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus Cristo descende diretamente deles, segundo a carne. Romanos capítulo 9, 5. Esse sentimento de tristeza, ao mesmo tempo, é uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Mateus capítulo 23, versículo 32. Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto, as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 3 a 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo. Romanos capítulo 9, versículo 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. Romanos capítulo 9, versículo 27. O libertador que virá de Sião fará isso. Romanos capítulo 11, versículo 26. Sinopse do texto Sinopse 3. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Conclusão: as promessas de Deus para com Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu, aleluia, glorioso reino do milênio. Lembramos da palavra do compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glórias a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 13. Revisando o conteúdo: quantos anos Abraão tinha quando Deus diz que ele seria uma grande nação? Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos de idade. 2. Que promessas Deus fez a Abraão acerca de outros povos? As bênçãos, aleluia, a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 12. Nenhuma nação teria dúvida de que ele era Deus que faria isso com Abraão. Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? Estamos no ponto 3.
A história hebraica comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. 4. Por que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura? Ele perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. O que Romanos 9 demonstra. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da mesma, Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos ensinando, capacitando. Que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, aleluia, em espírito e em verdade. Ministra, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração. Que nós venhamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Pai, autoridade para falar, Senhor Deus, aleluia, do Teu Evangelho, para falar do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Quero despedir-me dos meus amados irmãos. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta às 19 horas com o culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu convido você, nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. E você é o nosso convidado especial para esta noite estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja abençoando a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Fica na paz. Deus abençoe.